Tô de volta nesse canal agora para contar sobre a minha prova do Ironman em 2025. Eu fiquei quase um ano ausente, que eu tive uma transição de carreira, então eu passei a ter menos tempo do que eu tinha. Mas eu quero gravar aqui algumas coisas interessantes, que a intenção desse canal é ajudar quem está começando no triatlo, né? Então, eu quero dividir esse vídeo do Ironman entre o treinamento, a nutrição, a suplementação e a própria prova em si. Então, hoje eu vou falar da prova. Então, assim, essa prova, diferente do Rio, praticamente não passei perrengue nessa prova. Foram 12 horas de prova, minha intenção era fazer em um pouco mais de 12 horas. Pensei num cenário assim, 12 horas e meia, e eu fiz em 11 horas e 54 minutos. Então, começando do começo, eu acordei às 3h40 da manhã, lá em Florianópolis. Eu estava acordando esse horário, já fazia quase 2 anos que eu acordava 3h40 da manhã, por vários motivos. Não porque eu preciso obrigatoriamente, porque o meu trabalho sempre começou às 7h30, 8 horas, mas eu gosto de acordar às 3h40 pelo silêncio da manhã, de poder fazer as coisas com calma. E sem contar que eu tô acordando todos os dias no horário de prova, né? Mas para isso a gente precisa se organizar muito bem durante o dia, tem que dormir muito cedo, então isso aí é para outro vídeo. Mas então tá. Na prova eu acordei às 3h40, eu fiquei num hotel que foi reservado só por atletas, então tudo lá era para os atletas, tinha mecânico de bike, tinha um jantar pré-prova. O jantar ele começou às 5h30 da tarde no dia anterior à prova. Então, assim, se você tá num hotel, num Airbnb por conta lá em Florianópolis, você provavelmente vai achar restaurantes que vão começar um jantar às 7h30, e já é bem tarde para quem vai acordar muito de madrugada no outro dia. Então, isso ajudou muito. Então, eu tinha 3h40 da manhã, eu fiz o que eu tinha que fazer, coloquei a tatuagem e fui pro café, que começou às 4h30 da manhã. Então, lá no café eu segui o que eu estava fazendo durante os treinos, não fiz nada de diferente, então eu comi um carboidrato e, de preferência, que era o que eu estava fazendo, sem glúten, porque eu não tenho uma intolerância ao glúten e à lactose, mas eu sei que, independente da pessoa, mesmo que ela não tenha, isso pode interferir durante a prova. Ela pode ter desconfortos gastrointestinais, né? Porque causa uma inflamaçãozinha no intestino. Então, eu fiz esse tipo de escolha e foi ótimo, porque em 12 horas de prova eu não senti nenhum desconforto gástrico. Diferente de outras provas que eu já fiz, que minha barriga simplesmente vai aumentando de tamanho por causa dos gases que vão se formando mesmo. Então, depois do café da manhã do hotel, eu subi para o quarto, tentei me acalmar. Eu tentei me acalmar todos os dias antes da prova, pensando assim, que eu estava ali para realizar um sonho, que sempre foi um sonho fazer o Ironman. Então, eu coloquei músicas lá no quarto que eu gostava, que me deixavam feliz. E aí, 5h30 da manhã, tinha o traslado do hotel para a prova. Isso era outra coisa interessante também, porque essa empresa de turismo que fechou esse hotel para atletas, ela tinha esse traslado da bike para tudo, desde do aeroporto, quando a gente chegava, que eles buscavam a bike, aí tinha esse mecânico de bike, se alguém precisasse montar a bike, e o traslado para o bike check-in. E então eu peguei esse traslado junto com o meu filho, que estava comigo na prova, e 5h30 da manhã eu cheguei lá para colocar minha suplementação, e fiz a único perrengue que eu tive na prova foi que a suplementação que eu levei, toda organizadinha, porque eu nunca me dei bem com carbogel, então a minha tática era não usar esse tanto de carbogel que o pessoal coloca aí, 20, 30 sachês de carbogel, isso aí nunca me fez bem.
Então eu tinha preparado damascos, 4, 5 pacotinhos de damasco no plástico filme, e no fim eu não usei porque eu acabei deixando na transição, depois eu vou contar sobre isso. Então eu cheguei lá, coloquei essa suplementação, organizei, porque a única coisa que você não pode levar no bike check-in, nessa suplementação, então eu levei uma garrafinha de 500 ml com isotônico e outra de 700 com água, e aí eu tinha a ideia de, durante a prova, na hora que elas secassem, eu ia pegar a garrafinha de isotônico e a de água da prova, né? A minha professora falou: Carol, leva uma garrafinha velha, que lá você vai descartá-la, você joga fora, e depois você coloca as que a prova te dá na sua bike. E assim, eu até pensei em levar garrafinhas extras para não precisar pegar da prova, só que eu senti nos meus treinamentos, às vezes que eu precisei levar 3 ou 4 garrafas cheias de líquido, o quanto que pesa na bike, né? Então eu já não sou muito rápida e ter esse peso extra aí não vale a pena, né? Então eu fiz isso, deixei lá logo cedo as coisas na área de transição. E lá em Florianópolis, quando você deixa as suas coisas na área de transição, você tem que caminhar 1 quilômetro até a largada. Então eu fui caminhando até lá, fui bem cedo para ir bem tranquila, não ter pressa de nada. E uma coisa que eu precisava fazer, que eu tinha que fazer, era entrar no mar antes da prova. Eu preciso disso, toda vez eu preciso disso. E uma vez que eu descobri que isso dá certo para mim, eu não abro mão. Então eu fiz isso numa prova em Brasília, que deu certo, fiz isso no Rio de Janeiro e fiz isso lá em Florianópolis. Normalmente quando eu entro sozinha no escuro, na água, tá tudo escuro, o dia tá escuro, a água tá escura, mas me acalma, porque parece que eu vou introduzindo pro meu cérebro o que tá para acontecer, né? E aí lá também eu tento pensar coisa boa, me faz muito bem. A largada estava em torno de 11, 12 graus por aí, então eu sabia que estava um pouco gelado e que eu ia entrar na água, então eu levei umas toalhas para depois que eu saísse molhada ficar, mesmo com a roupa de borracha de toalha, porque eu entrei no box da natação de 1h10 a 1h20, porque minha natação também não é rápida, então eu ia largar quase 7h30 da manhã, ficar ali 1 hora, mais de 1h30 esperando, então eu queria me manter quente. Então, a natação foi bem tranquila. No Rio eu passei uns perrengues, não tive nada disso. Eu tava com uma roupa de borracha que ela é extremamente grossa nas pernas, então mesmo que eu queira bater perna, não faz diferença nenhuma. Nos meus treinos, que eu nadava 5, 6 quilômetros no domingo, eu fazia o teste nadando 5, 6 quilômetros batendo perna e outro domingo 5, 6 quilômetros sem bater perna. O meu pace era exatamente o mesmo. Tem várias interpretações para isso, mas assim, o fim é que eu não sei bater perna, né? Porque ela não é eficiente e também a própria roupa de borracha não deixa, né, a gente afundar a perna. Então, não bati perna, foram 3,8 quilômetros sem bater perna. E eu acho que isso ajuda também até no descanso, porque quando a gente bate perna, a gente recruta músculos maiores, então os batimentos aumentam, você pode cansar mais. Então, foi uma natação assim, sem pressa. Em Florianópolis, a gente chega a entrar na areia para tomar uma água e aí você volta para o mar. Essa ida para a areia é obrigatória, né? Porque faz parte do percurso, então não tem como uma pessoa seguir reto na água. E eu achei isso ótimo, porque os dias que eu nadei antes da prova, na superfície da água, assim que você entra, a água é quente, parece ser quente. Só que quando você vai mais para alto mar, aí conforme você vai dando braçada, os dedos vão congelando para lá, assim, é bem mais frio. Então essa vinda para a areia parece que deu uma aquecida, sabe? Então foi bom isso aí. E sem contar que você vê sua família, né? Eu vi meu pai e meu filho que estavam lá, meu pai estava me filmando. Ele até fez um vídeo super engraçado meu, saiu bêbada da água, parecendo que eu tomei muita pinga.
E aí eu voltei, então. E aí, as transições, eu achei que eu fui super rápida. Essa aí da natação para bike, a gente anda uma longa distância, assim. Então, eu fui correndo, tirando a roupa de borracha, fazendo tudo correndo mesmo, não caminhei. E lá no Ironman o pessoal puxa a sua roupa de borracha, você deita e eles puxam para você, isso ajuda também. E aí lá eu saí para bike e na bike não aconteceu nada de novo do que eu fiz no treino. Minha velocidade também não é boa, então nos treinos eu pedalava 30,5 km por hora, 29 ponto alguma coisa, se aqui estava ventando demais. E lá em Florianópolis venta bastante e tinha subida, que para mim é muita subida, eu achei muito forte as subidas, e o pessoal fala que lá a prova é plana, eu não achei plana, né? Então, no fim, a minha bike deu uma média de 29,6 km por hora. O pace da minha natação foi de 2,21, que é meu pace normal também, né? Então eu tenho assim, no triatlon eu tenho muita oportunidade para melhorar. Eu me considero assim uma baita de uma preguiçosa, porque eu não faço muito treino intervalado. De corrida, todas as vezes que meu pace baixou, eu tive lesão. Então assim, eu comecei no esporte para espairecer, para fazer uma coisa diferente. Então eu não tô bem por performance. Claro, quando a gente melhora é bom, mas eu não tô para performar, pegar pódio, isso aí para mim não é importante. Então eu tenho oportunidade na natação, na bike, mas eu também não sou tão lenta, né? É uma coisa normal, minhas velocidades são normais. Eu tava vendo ali uma análise, a média das mulheres a média de tempo do Ironman foi de 12 horas e 12 minutos. A minha média foi 20 minutos a menos do que a média das mulheres. Então tá ótimo, né? Eu tenho uma carreira, eu trabalho das 7 às 8, sempre trabalhei durante o dia, eu tenho uma família, então é bem diferente. A gente não pode se comparar com outras pessoas. Isso não é saudável, né? Cada um tem seu ritmo, tem os seus porquês, então eu tô bem feliz assim e sabendo que eu posso melhorar, nem que fosse segundos, minutos, eu sei que eu posso melhorar. Então, na bike não tive novidade, fiz a 29,6 e para corrida, né? A corrida é onde eu me encontro, é a parte que eu mais gosto. E eu pensei o tempo todo que eu ia me conservar na corrida. Então eu corri assim no meu pace confortável. A corrida, eu comecei a correr já era 3 e pouco da tarde. Então na parte da corrida tava frio, que é o que eu gosto, porque aqui em Uberlândia eu já morei no Mato Grosso também, e correr no calor é uma coisa péssima para mim, porque os meus batimentos são muito altos na corrida. Então se tá frio, eu corro tranquilo. Então eu fiz uma corrida extremamente conservadora, porque a maratona em si, para quem corre maratona, dizem que existe o muro dos 30 quilômetros, né? Quando eu fiz a minha primeira, as pessoas falavam, olha, não interessa o pace que você vai bater o muro dos 30 quilômetros, e aí depois você vai caminhar, vai quebrar. E isso não aconteceu no Ironman comigo, aconteceu na minha maratona, nas 2 maratonas que eu fiz, e no Ironman não aconteceu. Então eu fiz num pace médio de 5,49, deu? E eu fui o tempo todo feliz. Só uma coisa que eu tentei me policiar, que eu acho que deve acontecer com a maioria das pessoas, é que a primeira volta, você acho que cai a sua ficha que você tem que correr mais 30 e poucos quilômetros. Então eu comecei a perceber que esse pensamento estava vindo muito para mim, que eu tinha mais 30 e tantos quilômetros para fazer. Então eu tentei me concentrar no quilômetro que eu tava. E uma estratégia que eu tive foi de não parar por nada, nem para tomar água, porque nos meus treinos, as poucas vezes que eu precisei parar para tomar água, não sei se é o joelho, o que é, que tudo vai... Quanto mais eu paro, para mim isso não funciona. Então nem que for para tomar água, eu pegava a água,
furava o copinho, tudo em movimento, dava umas goladas. Isso era outra coisa. Eu não tomei grandes quantidades de água, como estava frio, eu tomei água em todos os postos de hidratação. Então, 100% dos postos de hidratação eu tomei água, mas só golinhos. Por quê? Porque eu percebi que no treinamento, às vezes que eu tomei goles de água, muita água, assim, 1/3 de uma garrafinha de água, porque eu errei para trás, né? Porque a bike é onde a gente tem que fazer tudo certo. Se a gente erra na bike, a gente vai pagar na corrida. Então, às vezes no treinamento que eu errei a suplementação e a hidratação na bike, eu me lasquei na corrida. Então, eu sentia muita sede, eu tomava meia garrafa, e isso aí me causava um desconforto gástrico, ânsia de vômito, era horrível. E quanto mais água eu tomo num treinamento, mais sede eu sinto. Então, eu usei essa tática de golinhos. E o mais importante, o único perrengue que eu passei, que foi o que eu vi que deu certo nos treinamentos, que foi comer damasco para poder mastigar alguma coisa, correr dos carbogéis, que nunca me caíram bem. Eu esqueci os meus damascos na transição. Eu demorei 3 minutos e 30 segundos para fazer a transição da bike para a corrida. Deixei minha bike, coloquei tirei capacete, coloquei a viseira e coloquei meu tênis, peguei o número do peito, saí correndo e deixei todos os meus damascos que eu tinha preparado no dia anterior, os meus montinhos de 4, 5 damascos, porque aí eu ia deixar isso aí no macaquinho e ia comendo, né, nos tempos que eu tinha marcado. Então, qual que foi minha tática? Usar o que tinha na prova. Então, nem carbogel eu tinha no macaquinho. Então, eu peguei 2 carbogéis durante a corrida, que a prova fornecia nos postos, né? E eu comia banana. A própria prova entregava a banana cortada pela metade, então eu devo ter comido umas 4 metades de banana, assim. Eu apelei pro natural, porque eu sabia que se eu exagerasse do carbogel, eu queria fazer um apelo, porque tem uma apologia muito grande aí do carbogel. E junto com isso eu percebo tanto de atleta, mesmo profissional, vomitando, tendo diarreia. E assim, são coisas que tem muita coisa que não é natural, né, lá dentro. Então, claro que o nosso organismo vai sentir vai reagir quanto a isso, né? Mas assim, existe muita propaganda, né? Muita gente que ganha fazendo propaganda disso aí. Então, aqui vai o meu pensamento sobre carbogéis e o excesso deles, porque, claro, é uma coisa muito útil e prática e rápida, né, que você só rasga ali, mas em excesso eu não acredito que faz bem, pelo menos pra mim não faz bem. Então, na corrida, assim, eu senti eu comecei a cair, começou a cair a minha ficha de que eu tinha que correr todo esse tempo, aí chegou a me bater uma tristeza num momento, né? E aí você começa a ver um monte de cara que te passou na bike, esses caras aí super bem, né? Você vê, um biotipo de atleta mesmo, os caras caminhando, vomitando, isso mexe com a gente, né? E aí eu tentei manter a minha corrida ali com os meus pensamentos. Eu tinha uma lista de pensamentos positivos que eu ficava repetindo para mim mesma. Eu acredito muito nisso, eu faço isso durante a minha vida de madrugada, de escrever coisas positivas, que eu acho que isso funciona. Que mesmo que você não esteja naquele momento de escrever, de falar as coisas, o seu cérebro acaba acreditando, né? E a corrida do Ironman são 4 voltas de 10,5 km, então tem um momento ali que a gente corre na Avenida Búzios, onde estão as famílias, as pessoas, gente que você nunca viu na vida, olha seu nome no número do peito, grita seu nome como se te conhecesse há anos, isso é ótimo. Eu passava ali, eu tava o tempo todo rindo, me divertindo, de verdade. Só que a hora que você sai dessa avenida, você entra numa estrada, né? E aí é você e você. E a hora que escureceu, na última volta escureceu,
E aí eu via a lua, assim, então eu tentava conversar com a lua, sabe? Foi bem legal. E então é isso, aí no fim, nos últimos 10 quilômetros eu ainda consegui negativar meu pace, né? Porque eu fiquei vou falar aqui, vou chutar, mas do quilômetro 15 até o 30 me conservando, correndo um pace de 5,50, e depois que eu vi que eu não ia quebrar, aí eu fui melhorando a minha velocidade, também a cabeça ajuda, porque você fala, tô terminando, né? Uma coisa, né, eu quero falar isso depois no treinamento, mas que não fez bem pra mim, e foi um medo, porque eu acho que o medo atrai bastante, mas eu fui pra prova, uma semana antes da prova, todo mundo no meu trabalho doente, aqui em Uberlândia, as pessoas tendo dengue. Então eu falei, gente, pensa eu ter treinado todo esse tempo e ficar doente. Então eu não parava de repetir isso. Gente, se eu ficar doente, se eu ficar doente. Lá na prova, eu tô vendo a transmissão ao vivo, eu vi que teve profissional que abandonou a prova porque foi diagnosticado com dengue e ele ainda tentou largar. Então, eu tava com esse medo. Então, quando eu cheguei para largar, eu já tava agradecida de não estar gripada, né? Porque tava muito forte mesmo isso aí. E coisas que eu fiz antes da prova, que eu tentei não negligenciar, mas antes da prova, pela ansiedade, eu vi que estava me afetando, que era o sono, que eu não estava conseguindo controlar. Então, ali, quando eu cheguei em Florianópolis, eu comecei a dormir em torno de 5 horas e 40. Aí eu já pensei, nossa, minha imunidade pode ser afetada. Então, e a alimentação também, que eu não abri mão. Uma coisa que eu acho que ajuda na imunidade, não só que eu acho, mas isso já foi comprovado cientificamente, meu nutricionista explica muito sobre isso, que é a gente apelar para tal da salada, porque hoje existe muita suplementação de probióticos, mas a gente consegue formar essas bactérias através da alimentação, que é comendo muita fibra. Então, no almoço, na empresa, eu como muita salada, à noite eu como um balde de salada para proteger o meu intestino, né? Porque quando a gente apela para coisa muito refinada, e quem treina para longas distâncias aproveita essa deixa, eu tenho que fazer longão, aí o cara come pizza. Eu já fiz isso, né? Eu tenho um longo, mas eu vou num rodízio de pizza. Só que isso vai causando, né, uns pequenos machucadinhos no intestino. E essas microlesões, elas deixam espaço ali para o vírus e as bactérias entrarem e caírem diretamente na corrente sanguínea. Então, faz mais de 1 ano que eu não fico doente e eu posso dar esse mérito para minha alimentação. Acreditando ou não, tá dando certo, né? E eu não tomo shot de nada de manhã cedo, essas feitiçarias que existem hoje em dia. Então é isso, eu vou tentar gravar mais 2 vídeos sobre o meu treinamento pro Ironman e essa alimentação aí mais detalhada.